Olá pessoal, estamos de volta com o Davi, da equipe da Supervisão da Estudos da Criança, e ele hoje vai conversar com a gente um pouquinho sobre por que a gente tem dificuldade muitas vezes em falar inglês. Compreende, escreve, mas na hora de falar... Davi, eu sou uma dessas pessoas que tem muita dificuldade de falar inglês. Eu me formei no curso de inglês, tenho muito mais facilidade para entender, para escrever, para ler, mas na hora de falar... Carla, essa é uma queixa da maioria das pessoas em relação ao inglês, né? A gente tem 4 habilidades. A gente tem a audição, a leitura, a fala e a escrita. E as pessoas realmente dizem o que você falou. A gente consegue entender, consegue ler, escrever, mas na hora de falar é a maior dificuldade das pessoas. Eu acredito que essa dificuldade aconteça porque essa é a habilidade que a gente menos pratica. Eu costumo dizer, quando eu estou dando aula, que se o aluno ele pode entender tudo o que eu estou dizendo, é porque ele conhece o que eu estou dizendo. Então ele também é capaz de falar. A única diferença entre um professor e um aluno é que o professor precisa falar mais tempo, então ele desenvolve essa fluência. Então, esse é um problema que acontece quando a gente fala menos, tem vergonha de falar, né? Por que uma pessoa, quando viaja e faz um intercâmbio, volta falando rapidamente? Porque ela não tem opção. Ela vai ter que falar para ela se comunicar. Para ela se comunicar, né? Então, por isso, todo o espaço de aula, não é, aqui no Brasil, enfim, num lugar onde onde o inglês não é primeira língua, a gente pede para que o aluno se comunique só em inglês, para que ele aproveite aquele tempo que ele tem, que já é restrito, para poder então praticar essa habilidade da fala, né? Algumas coisas também acontecem que eu acho que podem prejudicar esse desenvolvimento dessa habilidade. Primeiro é a questão da vergonha. Sim. Segundo, a gente se compara muito com o outro também, né? Então, se o outro eu acho que fala melhor do que eu me travo. E a gente precisa entender que, claro que há pessoas que vão ter mais facilidade para falar, né? A pronúncia vai ser muito parecida com o nativo. Mas cada um precisa entender a sua limitação, né? Eu gosto muito de inglês, já tentei estudar espanhol e desisti, não consegui. Então a gente precisa entender e se esforçar para fazer o nosso melhor. Meu pai tem 70 anos e com 65 ele decidiu estudar inglês. E ele foi até mais longe do que... porque ele tem muita dificuldade, ele já começou a estudar mais velho, mas nunca é tarde para começar, não é? Então, quanto mais cedo a gente começa, melhor. Mais fácil aprender. Mas nunca é tarde. E ele tinha muita dificuldade nessa questão da pronúncia, por exemplo. Mas isso não era um problema para ele. Minha mãe já é formada há muito tempo, mas em viagem, por exemplo, quem fala é ele, né? Porque ele não tem vergonha nenhuma de falar. Isso acontece lá em casa, comigo e com meu marido. Meu marido fala quase nada. Mas quando a gente viaja, ele fala muito mais do que eu, com quase nada que ele sabe, porque ele não tem vergonha. Ele se comunica, e aí é muito engraçado que eu falo que a gente forma uma dupla dinâmica, porque eu entendo a resposta que a pessoa deu. Passa para ele, e ele vai, como ele não tem vergonha de falar, e aí ele vai, se comunica do jeito dele, e tudo bem, para ele tudo bem. Se ele conjugou o verbo errado, né? Se está falando no futuro, ele falando no passado, para ele isso não é um problema. Para mim já é uma Essa questão. É uma cobrança mais nossa, assim, Carla. É claro que a gente vai se esforçar para falar da maneira mais correta possível, né? Mas um americano, enfim, um nativo, ele vai entender que a gente não é nativo. Então a gente tem essa cobrança pessoal, que é legal a gente se esforçar para fazer o nosso melhor, né? E também é muito importante nessa questão em relação à fluência que a gente confunde saber todas as palavras com fluência. Então as pessoas, se você fala que é professor de inglês, as pessoas já perguntam, então como é que diz aquilo em inglês? Como se fosse um dicionário ambulante. Como se fôssemos um dicionário, né? E a fluência, ela está muito mais ligada a você usar o vocabulário que você tem para você se comunicar. Então, por mais que eu não saiba como é uma palavra, o vocabulário que eu tenho vai me permitir perguntar como é aquela palavra, ou então
falar daquela palavra usando outras palavras, né? Então, isso é a fluência. Inclusive, eu acredito, como vários professores acreditam, que essa questão da tradução é um problema, porque a gente precisa pensar na outra língua, né? E toda vez que eu interrompo um raciocínio em inglês, por exemplo, para falar português, para pensar em traduzir, eu atraso esse meu raciocínio. Perde, né, o contexto. Isso, exatamente. Então, eu acredito que a gente tem que ter cara de pau, não é? E aí gastar o nosso inglês, como a gente brinca, né? Porque isso é que vai fazer realmente a prática é que vai fazer essa. Quando eu viajo, eu percebo que assim, o primeiro dia é muito ruim. Isso. O segundo dia já vai melhorando. Quando chega no final da viagem, o ouvido já está melhor e eu também já estou mais relaxada para poder falar. Porque eu costumo dizer para os meus alunos, por exemplo, né? Quando eu estou dando aula de inglês, eu não sou nativo, então a minha pronúncia não vai ser perfeita como a de um nativo. Então é diferente quando você viaja e escuta um nativo falando. Né? A gente, quando vai escutar música, você conhece muitas palavras, mas você escuta uma música e não entende nada. Você precisa ir lá, imprimir a letra ou acompanhar lá no telefone, enfim, onde quer que seja, para você, puxa, ele está falando isso, né? Porque realmente é complicado. Mas numa viagem, por exemplo, o segundo dia já é mais fácil, porque você já vai se acostumando com aquele sotaque, enfim, com a pronúncia. Vai ficando mais familiar. Isso, exatamente. Mas eu penso que a maior dificuldade é a gente praticar pouco e não aproveitar os momentos que a gente tem também para isso. As possibilidades, não é? A gente de aula e... É muito interessante porque eu tenho alguns amigos americanos, né? E quando eles vêm para cá, eles querem praticar o português, só que a gente quer praticar o inglês, né? Então fica uma briga, né? Assim, o que a gente faz então? Fala português para te agradar. Mas são oportunidades. Hoje a gente tem muita coisa para facilitar a gente no inglês, né? A gente tem seriados que a gente pode ver com ou sem legenda, ver de novo o episódio, enfim, você já conhece a história, então tenta ver sem a legenda. Os próprios livros, a literatura em inglês, hoje a gente tem muito mais acesso. Então, muito... Aplicativos, né? Então, de fato, é mais fácil, né? Para quem gosta é mais fácil ainda, mas eu costumo dizer mesmo para quem não gosta, olha, é uma necessidade, né? Então, você tem que agradecer que você tem a oportunidade de estar. E eu falo logo, meu pai foi estudar com quase 70 anos, então você não gosta, mas vamos fazer então, já que tem que fazer da melhor maneira possível, né? Tirar todo o proveito. Isso, e o inglês definitivamente, não é porque eu gosto, trabalho com isso, ele nos, enfim... Abre portas, muitas né? portas. Isso, eu falo para todo mundo que está no meu convívio da importância disso, né? Eu, até para me preparar, assim, eu agradeço porque por causa do inglês, eu posso ouvir outras pessoas, né, falando em inglês. Outras culturas de uma forma mais direta. É incrível, isso é muito legal. Toda vez que eu estou estudando alguma coisa que é em inglês, ouvindo alguém falar em inglês, eu falo, meu Deus, muito obrigado porque, né, foi possível isso, né? Então, eu acho que hoje, com as ferramentas que a gente tem, quem tiver oportunidade, possibilidade de entrar num curso, faça isso, né? Aqui na escola a gente oferece isso diariamente para os alunos, isso é uma coisa incrível, muito bebês, bacana mesmo. Morro de inveja dessas crianças. É ver o quanto as crianças entendem os comandos e se comunicam, né? E você vê que eles não têm medo de falar. Não tem. Né? Então, essa preparação já é um contato maravilhoso que eles têm com a língua, né? Então, quem tem essa oportunidade, aproveita. E quem não tem muita ferramenta hoje em dia. Né? A internet está aí com aulas prontas. Hoje é muito mais fácil esse acesso do que há alguns anos atrás. Isso, então eu costumo dizer o seguinte, quem quer, aprende. Né? Hoje em dia, só não vai atrás da informação, só não vai atrás do aprendizado quem não quiser realmente. Né? Quem não tem um desejo. Isso. Então, meu conselho é estudem inglês, e gastem o inglês sendo seu vocabulário. Por aí, isso, né? Pequeno, grande. Gaste o inglês sempre que você tiver oportunidade. Davi, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui com a gente. E a gente espera você de novo. Combinado. Sempre que puder, é só me chamar. Uma alegria estar aqui com vocês. Se você gostou das dicas do Davi, se você é uma pessoa que conhece outra pessoa que tem dificuldades para falar inglês, curte o nosso vídeo, compartilhe com esse seu amigo, acompanhe o Estúdio da Criança nas redes sociais e se inscreva no nosso canal.